27. Marcos, capítulo número 3, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Senhor, na manhã deste dia, que no abrir da minha boca seja-me concedido a palavra com confiança, de modo a fazer notório o mistério do teu Evangelho. Espírito Santo, como no princípio se movias sobre a face das águas, na medida em que a tua palavra for transmitida, move-se no nosso meio, Senhor, concedendo entendimento, compreensão, libertação, salvação, através da exposição da tua palavra. Sê conosco, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. É de fato a segunda vez que eu venho para essa casa e que louvo a Deus por nos concederem a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Isso significa de que fizemos um bom trabalho a primeira vez, amém? Amém? Porque se assim não fizéssemos, provavelmente nós não estaríamos novamente a este lugar, amém? Amém. A minha oração e o meu desejo no dia de hoje é pregar não aquilo que os irmãos querem ouvir, mas aquilo que de fato a igreja necessita. Aleluia. Amém? Amém? Eu quero pregar e desejei isso porque nós não somos da igreja pentecostal, mas somos pentecostais. Amém. Os irmãos percebem? Amém. Não somos da igreja pentecostal, mas somos pentecostais. E geralmente nós acompanhamos a forma como os pentecostais pregam. Aleluia. Amém. E às vezes pregar para os pentecostais, não é? Se calhar a tendência é pregar no ritmo dos pentecostais. Amém? E nós não temos essa graça. Aleluia. Porque é graça, amém? É graça, mas nós queremos pregar a palavra do Senhor. O tema que me foi apresentado é este: amarrando o valente. E sei que a igreja está numa atividade com o tema conquista espiritual, não é? Conquista espiritual. Eu fui no YouTube, vi alguns vídeos do Bishop Pombo a falar sobre conquistas espirituais, com variados temas debaixo desse tema conquista espiritual. E no dia de hoje eu não quero trazer uma outra mensagem. O meu grande desejo é despertar algumas verdades que constam no texto bíblico, trazer a razão a essas verdades, trazer luz a essas verdades no seio da igreja. Aleluia. Amém. Então, quando nós falamos sobre conquista espiritual, com base ao texto de Marcos, capítulo de número 3, a ideia dessa conquista espiritual é no sentido de batalha espiritual. Aleluia. Porque o texto de Marcos 3, versículo 27, aponta essa ideia. Aleluia. E quando nós falamos sobre batalha espiritual, existem dois extremos que nós precisamos levar em conta. O primeiro extremo é o seguinte: relativamente à batalha espiritual, uns dão grande ênfase em Satanás, no sentido de
tudo que acontece de mal é por conta de Satanás. Aleluia. Esse é um extremo. Quando se fala de batalha espiritual, há um grupo que dá grande ênfase a Satanás, atribuindo toda a responsabilidade a Satanás a todos os acontecimentos do mal. Há um outro extremo, outros nem sequer falam sobre Satanás. Tudo que acontece é natural, não há nenhuma influência diabólica. Aleluia. Amém? Amém? Então existem esses dois extremos. Uns dão muita ênfase, outros nem sequer dão ênfase, nem sequer citam Satanás. É natural, estamos na terra, estamos suscetíveis a situações adversas, situações complicadas, e isso acontece. Aleluia. Mas a recomendação bíblica, ela advém através de um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele vai ser mensurado, vai ser avaliado de acordo ao discernimento que a pessoa tem. E esse discernimento advém do conhecimento da palavra de Deus e das experiências que a mesma pessoa tem com o próprio Deus. Aleluia. Então nós precisamos de discernimento, a capacidade de identificar a origem, ok? Para então separarmos as águas. Porque a gente observa nas Escrituras pessoas a passarem situações críticas, situações caóticas, afinal de contas quem estava por detrás daquilo era Deus. Aleluia. Então quando a gente se calhar pensa que tudo que está acontecendo de mal do nosso lado é o diabo, às vezes é Deus nos fazendo passar por uma prova para então nos aperfeiçoar. E quando não temos discernimento, começamos a repreender o diabo por tudo e por nada. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Então, quando falamos sobre batalha espiritual, meus irmãos, nós precisamos ter em conta que nós estamos a falar de um aspecto bastante importante. Aleluia. Esse é um assunto de extrema importância que nós como igreja precisamos atentar, precisamos observar. Porque o nosso adversário, ele está trabalhando todo o tempo. Ele não tem descanso. E a igreja precisa ser despertada relativamente a isso. Porque a igreja muitas vezes é cansada, a igreja muitas vezes está cheia de preguiça e o diabo trabalha dia e noite. Aleluia. Amém. Então é muito fundamental nós abordarmos sobre esse tema e de fato também é um tema emergente. É um tema em que a igreja precisa ser instruída para então lidar com essas situações críticas do dia a dia. Amém? Então, a minha mensagem, ela está praticamente dividida em 3 pontos. Eu quero falar sobre o que Cristo fez, a nossa posição em Cristo e como nós devemos andar. Amém? Nós estamos a falar sobre batalha espiritual. Aleluia. Então, no texto em que nós abrimos, Marcos capítulo 3, versículo 27, eu quero refletir com a igreja sobre esses 3 pontos. O que Cristo fez, qual é a nossa posição hoje em Cristo e nessa posição como nós devemos andar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. O texto diz: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Aleluia. Amém. É importante ressaltar
que Jesus faz menção a essa parábola num contexto em que ele desce do monte, depois de nomear os seus apóstolos, os seus discípulos, depois de escolher os discípulos, desce do monte. Jesus entra em uma casa e aquela casa estava completamente cheia. As pessoas estavam a seguir Jesus, Jesus estava a curar, estava a expulsar demônios, estava a fazer operações de maravilhas. E os escribas começaram a dizer que Jesus estava a fazer aquilo através de Beelzebul, através do príncipe dos demônios. Ou seja, as pessoas estavam a dizer que Jesus estava possuído por um espírito maior das trevas que estava expulsando outros espíritos também das trevas. Aleluia. E Jesus começa a dizer que Satanás não pode expulsar Satanás. Uma casa não pode estar dividida. Então Jesus faz menção a essa passagem que ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Mas quem é esse valente? Esse valente aqui no texto está a apontar justamente para a pessoa de Satanás. Aleluia. Eu sei que esse é um texto em que existem muitas interpretações, mas à luz do contexto, este valente aponta para a pessoa de Satanás e Jesus se apresenta como aquele que é superior ao valente. Porque para amarrar o valente tem que ser superior a ele. Aleluia. Então Jesus está chamando Satanás de valente e se apresenta como alguém que é superior a esse valente. Jesus está querendo dizer que para fazer todas essas coisas que eu estou aqui a fazer, antes eu amarrei a Satanás. Amarrar a Satanás significa desfazer o domínio do diabo, aleluia, colocá-lo numa posição de inferioridade para então exercer autoridade sobre os espíritos malignos. Aleluia. Então, esse texto, numa primeira instância, nos ensina a respeito do poder e da autoridade de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Então, o primeiro ponto é que, de fato, o que Cristo fez. Amém? Amém. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós percebemos que Deus, quando criou Adão e Eva, os nossos pais, Deus entregou a Adão o domínio sobre a terra, o domínio sobre o universo. Aleluia. Por conta do pecado, por conta da desobediência de Adão, Adão pegou nesse domínio e entregou a Satanás. Aleluia. Satanás tomou conta do domínio da terra por conta da entrada do pecado no mundo. De tal maneira que o texto em 1 João diz que o mundo jaz no maligno. Mas o maligno não tomou de forma brutal, simplesmente enganou Adão e Eva. Apoderou-se nesse domínio. Aleluia. Então, essa casa que está sendo referida aqui no texto, a casa está relacionada ao mundo, ao domínio espiritual que Adão entregou a Satanás. Aleluia. E de que forma Cristo fez isso? Em Hebreus capítulo número 2, versículo 14 a 15, diz o seguinte:
é visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aleluia. Ou seja, o diabo tinha o império da morte, era o dono da casa. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Aleluia. Ou seja, através da morte de Cristo, Jesus libertou-nos da servidão de Satanás. Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aleluia. Cristo, exercendo a sua autoridade para receber o domínio do homem que estava nas mãos do diabo, ele expôs, desfez os principados e as potestades, triunfou sobre eles através da sua morte na cruz. Aleluia. 1 de João capítulo 3, versículo 8, a parte B, diz: para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aleluia. As obras do diabo, ou seja, esse valente que dominava a casa, ele aprisionava o mundo, ele atormentava o mundo. Aleluia. Mas apareceu alguém que é superior a ele. Amém. E esse é Cristo, que tem toda a autoridade. Amém. Então esse texto, ele pode ser avaliado em variadas perspectivas, e até que aponta para uma perspectiva futura. Aleluia. A respeito do domínio de Cristo sobre tudo, quando Cristo vencer o último inimigo que é a morte. Amém? Amém. Então Cristo, ele desfez todas as obras do diabo. Aleluia. Amém. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Amém. Curando os oprimidos do diabo. Os homens eram oprimidos pelo diabo. E não apenas isso. Em 2 Coríntios diz que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. As pessoas dão conta que está errado, que estão a fazer o que é errado, mas eles estão presos. Os seus entendimentos estão fechados, estão cegos. Aleluia. É a opressão que esse valente estava a exercer sobre a casa, sobre a terra. Aleluia. Amém. Mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, venceu o valente, amarrando, desfazendo todo o domínio e toda a autoridade que tinha sobre os homens. Aleluia. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Amém. Queridos, é isso que Jesus Cristo fez. Amém. Jesus recebeu o domínio das mãos do diabo. E Jesus entregou esse domínio na igreja. Aleluia. Amém. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe
uma potencial libertação de Cristo sobre o mundo, porém alcançam de forma efetiva tal libertação àqueles que aderem ao Evangelho. Conseguiram perceber? Existe uma potencial libertação, está disponível. Tomam posse, usufruem àqueles que aderirem ao Evangelho. Isso por conta de quê? Não obstante o valente ter sido amarrado, todavia, ele ainda exerce influência sobre aqueles que não abraçaram o Evangelho. Ele ainda cega o entendimento de muitos e ele ainda prende a vontade de muitos. Vamos só ver um texto aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo, acho que é 2 Timóteo, capítulo de número, não, desculpa, é mesmo 1 Timóteo, capítulo de número 2. Onde é que está o texto? Ok. O texto desaparecer. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Mas pronto, eu vou dizer. O apóstolo Paulo, ele começa a falar o seguinte: ao servo do Senhor não convém contender. Aleluia. Ao servo do Senhor não convém contender, mas ele precisa ser manso para com essa mansidão exortar a palavra do Senhor, para que haja arrependimento àqueles que resistem à sã doutrina, pois, pregando a palavra do Senhor, eles são libertos dos laços de Satanás e a sua vontade encontram-se presos. Aleluia. O que isso quer dizer? Eu estava a dizer que, não obstante ele ter sido amarrado, ainda existem pessoas que estão presos. Aleluia. E a única liberdade que se pode experimentar é através do Evangelho de Cristo. Aleluia. Queridos, e não apenas isso. O que acontece é, existem algumas pessoas no nosso meio, pastor, eles receberam o Evangelho de Cristo. Todavia, por falta de entendimento, Satanás ainda ganha vantagem sobre eles. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o conhecimento quem liberta. Aleluia. O conhecimento é o inimigo número 1 da ignorância. O conhecimento é o que proporciona liberdade, libertação. Então, algumas pessoas receberam a Jesus. Aleluia. Mas por não conhecerem que em Cristo eles já foram libertos, que em Cristo eles já foram lavados, foram remidos, Satanás ainda continua a exercer influência sobre algumas áreas de suas vidas. Aleluia. Jesus está dizendo, Paulo está dizendo: desperta tu que dormes, Cristo te esclarecerá. Aleluia. Qual é a nossa posição em Cristo? Efésios 2:6. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo,
Ou seja, nós em Cristo Jesus estamos numa posição de autoridade. Aleluia. Jesus é o superior do homem valente. Quando ele vence o homem valente, nós em Cristo estamos vencendo esse homem valente. A Bíblia está a dizer que a nossa posição aqui é nos lugares celestiais em Cristo. É uma posição de autoridade. Jesus já te colocou nessa posição de autoridade. O que acontece? Se não saberes que você alcançou essa posição de autoridade, você não vai exercer influência sobre Satanás. Você não vai exercer influência sobre os demônios. Aleluia. Porque algumas pessoas aqui pensam que para você repreender o diabo ou repreender o demônio, você tem que passar muito tempo em jejum, tem que passar muito tempo em oração. Mas a Bíblia está a dizer que a todos quanto creram, receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade. Aleluia! Ou seja, em Cristo Jesus você recebeu o poder, você recebeu a autoridade, você está nas regiões celestiais em Cristo, numa posição de autoridade. Aleluia! Você é pentecostal, né? Aleluia! Qual é a nossa posição em Cristo? Romanos 8:37. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em Cristo Jesus, nós não lutamos para vencer. Jesus já venceu no nosso lugar. Nós lutamos para conservar a vitória. Aleluia. Por isso é que somos mais que vencedores. Jesus já venceu no nosso lugar. Nós lutamos para conservar essa vitória. Aleluia. Essas verdades libertam, iluminam-nos. Aleluia. Você em Cristo já venceu o pecado. Você em Cristo já venceu toda qualquer maldição hereditária. Você em Cristo já venceu toda doença hereditária. Quando é que essa liberdade vai se refletir na tua vida? Quando você assumir essa posição em Cristo. Aleluia. Porque Satanás vai sempre te dizer o contrário. Não, você é fraco. Você não pode. Você não vai conseguir. Mas em Cristo você já venceu. Em Cristo você é forte. Em Cristo você pode todas as coisas. Aleluia. Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Porque já estás mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Posição de autoridade. Todos nós aqui temos autoridade sobre Satanás. Temos autoridade sobre os demônios. Temos autoridade sobre todo o mal. Não olha para as tuas falhas. Não olha para os teus pecados. Olha para Cristo. Aleluia. Existem trabalhos que às vezes os pastores fazem, que seriam as ovelhas a fazer por si mesmo. Mas quando é que a ovelha vai fazer? Quando tiver entendimento. Em Cristo eu posso repreender esse demônio. Aleluia. Em Cristo eu posso vencer aquilo. Eu já venci. Eu tenho autoridade em Cristo. Aleluia. Essa autoridade não foi delegada apenas aos apóstolos, profetas, pastores, bispos, mestres. Foi delegada a todos os filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você tem autoridade sobre Satanás. Você tem autoridade sobre a bruxaria. Você tem autoridade sobre toda e qualquer sorte de mal. Aleluia. Amém. Efésios
Efésios, capítulo 1, versículo 22 a 23, diz o seguinte: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Repito, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Os pés de Cristo é quê? É a igreja. Amém? Amém? O corpo de Cristo é a igreja. No corpo, Cristo é apenas a cabeça. Então, quando ele sujeita todas as coisas aos seus pés, está a sujeitar a igreja. Posição de autoridade. Aleluia. Jesus nos colocou numa posição de autoridade. O mais fraco no nosso meio consegue expulsar o pior demônio. Amém. Aleluia. Amém. Mas quando é que isso vai acontecer? Mente. Aleluia. Então, são verdades que a gente lê, passa, mas não paramos para refletir. E nós precisamos nos apoderar dessas verdades, porque são essas verdades que nos vão fazer andar numa outra dimensão. Aleluia. Mas é exatamente isso que a Bíblia está a dizer. Jesus te colocou nessa posição e você precisa viver na dimensão desta posição. Aleluia. Independentemente das tuas falhas, estamos todos num processo. Não há ninguém que já tenha alcançado. Não há ninguém que seja perfeito entre nós. Aleluia. Falhamos de várias formas. Mas em Cristo Jesus, nós temos poder, temos autoridade sobre as obras do maligno. Aleluia. Aleluia. Amém. Posso continuar, né? Amém. Então, como andar? Jesus venceu o diabo, desfez todas as obras de Satanás, libertou os oprimidos, nos concedeu graça de estarmos na posição dele, com ele, reinar com ele. Aleluia. Amém. E sabemos disso. Agora, como nos posicionar? Como andar? Como conservar essa vitória? Aleluia. Segunda Coríntios capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5, Paulo está a dizer: andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de toda fortaleza, levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Ou seja, andando nesse nosso corpo carnal, mas não militamos, não guerreamos na carne, porque as armas da nossa guerra não são carnais. Aleluia. Milícia é guerra, substitui por guerra. As armas da nossa guerra não são carnais, são poderosas em Deus, são espirituais para a destruição de toda a fortaleza, de todo o conselho que se levanta contra Cristo, para repreender pensamentos, para repreender emoções, para repreender toda a obra de Satanás. Aleluia. Como devemos andar? Paulo está dizendo em Efésios 4:27: não des lugar ao diabo. Amém. Aleluia. Amém. O que isso quer dizer? Isso significa que nessa posição em que Cristo nos colocou, nós ainda podemos dar liberdade para Satanás exercer influência contra nós, por conta do pecado.
Aleluia. Nós podemos abrir brechas para Satanás exercer influência contra nós. E a recomendação bíblica é não dar lugar ao diabo. Amém. Não viver uma vida pecaminosa. Amém. Não viver uma vida devassa. Porque Paulo, a afirmar esse texto, ele fala num contexto da conduta daqueles que foram regenerados. Amém. Aleluia. Amém. Não mintais, mas falar a verdade cada um com o seu próximo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalha fazendo o que é bom com as suas próprias mãos, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha ao sol sobre a vossa ira. Aleluia. Amém. Ou seja, a Bíblia nos dá espaço de ficarmos chateados. Aleluia. Você pode ficar irado, mas não fica o dia todo. Aleluia. Amém. Pode ficar chateado, mas não te dá liberdade para pecar. Aleluia. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 18 a 19. Jesus está dizendo no versículo 18: eu via Satanás caindo como um raio, apontando para a autoridade que Satanás perdeu. Aleluia. Eu via Satanás caindo como um raio, Satanás perdendo essa autoridade. No versículo 19, depois ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. Por um lado, Satanás está perdendo a autoridade. Por outro lado, Jesus está a dar poder, está a dar autoridade na igreja. Aleluia. Nós recebemos poder, recebemos autoridade. Aleluia. Para exercer influência sobre o domínio das trevas. Aleluia. Como nós devemos andar? Efésios, se calhar eu vou terminar nesse texto. Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Amém. Vou fazer menção de mais um texto, depois vamos voltar para tentar expor esse texto. Tiago está a dizer: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Queridos, não se pode mudar a ordem nesse texto. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A única maneira de resistir ao diabo é se sujeitando a Deus. Aleluia. Você não tem como resistir ao diabo se não se sujeitares ao Senhor. Aleluia. E como é que as pessoas vão se sujeitar a Deus? Obedecendo a sua palavra, vivendo em obediência à sua palavra. É a maneira básica de se sujeitar a Deus, ser obediente à palavra. Se a palavra te diz faz, faça. Se te diz não, não faça. Sujeita-te a Deus, obedeça a Deus. Aleluia. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas, contra hostes da maldade nas regiões celestiais. Revestivos de toda a armadura de Deus. Querido, aonde é que nós temos que nos fortalecer? No Senhor. A nossa força vem do Senhor. Nós precisamos manter um relacionamento com o Senhor para sermos fortalecidos continuamente. Aleluia. Porque a expressão no demais é um conector de conclusão. Paulo poderia dizer, portanto, poderia dizer concluindo. Aleluia. Porque Paulo fez uma série de recomendações. A carta aos Efésios, que é uma carta extremamente de nível elevado. É uma carta que Paulo não trata de nenhum problema particular da igreja. Não faz referência específica a uma pessoa. Paulo apenas trata de aspecto doutrinário, da conduta cristã, da salvação. Aleluia. Paulo no capítulo 5 de Efésios, ele vai fazer uma série de recomendações aos santos daquela igreja. Ele vai fazer uma série de recomendações aos variados grupos que pertenciam àquela igreja. Nota comigo, no versículo 22, ele se dirige às mulheres, vós mulheres. No versículo 25, se dirige aos maridos, vós maridos. No versículo 1 do capítulo 6, se dirige aos filhos, vós filhos. No versículo 4, se dirige aos pais, vós pais. No versículo 5, se dirige aos servos, vós servos. No versículo 6, no versículo 9, se dirige aos senhores, vós senhores. E no versículo 10 termina. Finalmente, concluímos, portanto, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Paulo nos recomenda a nos revestir. A expressão revestir, temos o prefixo re, que é de tornar. Aleluia. Apontando aqui de uma prática contínua. Precisamos nos revestir continuamente com todas as armaduras de Deus. Aleluia. E ele depois vai fazer menção. E ele depois diz que a nossa luta, meus irmãos, não é contra os nossos vizinhos. A nossa luta não é contra os nossos familiares. A nossa luta é contra os seres que estão por detrás dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, da sociedade em geral. A nossa luta não é nessa dimensão, é nos lugares celestiais. E como nós vamos lutar nos lugares celestiais? Aleluia. Ele fala das hostes da maldade nos lugares celestiais. Como é que se luta nos lugares celestiais? Precisamos ser seres espirituais. Luta-se no Espírito. Aleluia. Todas as vezes que tentarem lutar na carne, vais perder. Porque a nossa luta é em outra dimensão. Nessa dimensão sempre vamos perder. Aleluia. Nós precisamos levar o inimigo na nossa dimensão. Na dimensão espiritual. Aleluia. E esse texto, ele vai abordar, ele aborda sobre a hierarquia que existe no reino das trevas. O reino das trevas é um reino organizado. Paulo vai fazer menção de principados, potestades, príncipe das trevas e hostes da maldade. Paulo vai fazer menção de uma certa organização que existe no reino das trevas. Paulo está falando dos demônios
Aleluia. Dos nossos inimigos. E ele diz que nós precisamos nos revestir para estarmos firmes no dia mau. Precisamos nos revestir para estarmos firmes no dia mau. Que dia mau é esse? O dia mau, ele pode não necessariamente significar um dia. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser anos. Aleluia. Mas para estarmos firmes no dia mau, nós precisamos nos revestir. Aleluia. Precisamos nos revestir. E depois ele diz: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Paulo fala da verdade e fala da justiça como elementos de armaduras para o cristão. O cristão precisa se revestir com a verdade, se revestir com a justiça. A verdade aponta para a palavra de Deus e a justiça aponta para uma conduta. Aleluia. Calçai os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Paulo está a falar de calçar o Evangelho da paz. Alguns entendem aqui sobre a evangelização, mas a ideia daqui é tomar a autoridade que nos foi proporcionada por meio do Evangelho. E Paulo faz menção do escudo da fé. A fé aqui, ela serve como um protetor para nos acudir em meio a situações adversas. Aleluia. A fé aqui é apontada como um protetor. Tenha fé, meu irmão. Em situações críticas, situações caóticas, creia que Deus é contigo. É só através da fé que você vai conseguir travar todas as empreitadas de Satanás. Aleluia. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está a falar a respeito do capacete da salvação. Esse capacete da salvação aponta para o conhecimento ou a consciência da salvação em Cristo Jesus. Aleluia. E Paulo faz menção a respeito da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, aqui Paulo está a tratar a palavra como uma espada. Aleluia. Uma espada, ela não serve para se defender, ela serve para atacar. Porque nós estamos a falar de guerra. Aleluia. Se com a fé eu me defendo dos ataques do maligno, com a espada eu ataco o maligno. Aleluia. Quer dizer, nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus. Porque o nosso inimigo é conhecedor da palavra. Mateus capítulo 3, ou Mateus capítulo 4, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E apareceu o tentador e disse-lhe: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E disse-lhe Jesus: está escrito, está escrito, não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aonde que está escrito? Na palavra. Jesus faz menção de Deuteronômio.
faz citação das Escrituras Sagradas, está escrito. Aleluia. Amém. E o diabo também lhe diz: lança-te abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Olha o que o diabo está a dizer: lança-te abaixo, porque está escrito. Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, é uma luta que está escrito. Quer dizer que você precisa conhecer profundamente para perceber que de fato está escrito, mas a ideia não era essa. Aleluia. Se você ouvir só está escrito, está escrito. O resto do Senhor, aleluia. Está escrito. Quer dizer que nós precisamos conhecer, porque a palavra aqui está a ser usada como espada. Algumas vezes a palavra é usada como escudo. Salomão disse a respeito da palavra de Deus como escudo. Aleluia. Mas aqui Paulo está fazendo menção da palavra como espada para atacar o inimigo. Aleluia. Para se defender dos projetos, dos laços do inimigo. Nós precisamos do conhecimento da palavra do Senhor. Toda a igreja é chamada a conhecer a palavra do Senhor. Aleluia. Satanás por muitos anos se levantou contra esse livro. Você não imagina quanto sangue se verteu para que esse livro chegasse até nós. Satanás se levantou muitos anos para que esse livro não chegasse. E esse livro chegou. Ainda continua perseguindo o livro, mas não mais dessa forma. Trazendo preguiça, trazendo desânimo, trazendo falta de vontade nas pessoas. Temos a Bíblia no telefone, temos a Bíblia no tablet, temos a Bíblia no computador, mas não lemos a Bíblia. Aleluia. Estamos na era da informação, mas sem informação. Aleluia. Conseguimos tirar mais tempo para estar no Facebook, para estar no WhatsApp, para estar em outras redes sociais, do que tirar tempo para ler as Escrituras. Mas Jesus disse que são elas que cuidam de vos ter vida eterna. São as Escrituras. Aleluia. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Amém. Paulo está a falar sobre as armaduras. E uma das armaduras. Posso continuar, né? Uma das armaduras aponta para oração. Quando você ora, você se fortalece. Quando você ora, você se reveste. Quando você ora, você se fortalece. Aleluia. Então nós precisamos atentar para todas essas armaduras. Falamos da verdade, falamos da justiça, falamos da autoridade, falamos do escudo, falamos da espada e agora é a oração. Uma vida contínua de oração. Jesus em Lucas 18 ou 19 diz: contou-lhes a parábola contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas está falando que a oração é dever. Aleluia. Dever de orar sempre. E não apenas orar sempre. Nunca desfalecer. Amém? A ideia de Jesus nessa parábola, atenção, é de sermos pessoas persistentes na oração. Jesus faz menção de uma viúva e de um injusto juiz, e que essa viúva ia todos os dias para que o injusto juiz
contrária à natureza dele. Aleluia. É um injusto fazer justiça. Ela todos os dias, amém? Atenção, ela tinha um assunto e ela queria resolução daquele assunto. Então a ideia de orar sempre e nunca desfalecer é no sentido de sermos persistentes nos nossos assuntos de oração. É orar até ver alguma coisa acontecer. E existem alguns inimigos da oração. Aleluia. A preguiça, a falta de fé. Às vezes você ora pelo teu irmão em casa para que ele se converta, e quando você sai da oração, vê o irmão completamente desviado, você perde a motivação. Mas a recomendação bíblica a respeito da fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia. Então nós precisamos ter uma vida de oração para então nos mantermos firmes nessa batalha espiritual que estamos postos e que é todos os dias. Aleluia. Então Jesus é esse ser que é superior ao valente e que ele toma a autoridade superior a esse valente e nos deu o domínio. O domínio está sobre a igreja, está sobre nós. Nós precisamos conservar esse domínio através de todos esses textos que eu fui aqui apresentando aos irmãos. Aleluia. Coloca aqui em pé em nome de Jesus. Eu vou te convidar a falar com Deus em função da palavra. Fala com o Senhor em função da palavra. Talvez de alguma forma o Senhor Deus tenha ministrado ao teu espírito. De alguma maneira Deus tenha falado fortemente contigo. De alguma maneira você tenha lembrado-se de alguma coisa em função da exposição da palavra. Então fala com Deus em função da palavra do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor. Bendiz o nome do Senhor em função da palavra que ouviu. Aleluia. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Deus todo